E aí, pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 26ª aula do curso de Fisiologia, ainda falando do sistema circulatório, vamos entender o que significam os segmentos e intervalos do eletrocardiograma. Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar como se interpreta os segmentos PR e ST e a interpretação dos intervalos PR, do complexo QST, do intervalo QT e RR. Beleza, turminha? Bem rapidinho aqui. Bom, vamos começar aqui falando dos segmentos. Basicamente, os segmentos representam as porções do eletrocardiograma que são isoelétricas, ou seja, não há direcionamento de corrente. E com base nesses segmentos, a gente consegue saber o que está acontecendo com o coração naquele instante. Por quais razões, naqueles momentos, não estão tendo correntes elétricas no coração. Tem uma explicação específica e alterações nestes segmentos podem promover determinados tipos de patologias. Então vamos começar explicando aqui o que é o segmento PR. Basicamente, o segmento PR é o segmento na qual conecta a onda P ao complexo QRS. Corresponde ao impulso elétrico no nó do átrio ventricular ao feixe de His. Então veja, quando a gente olha o eletrocardiograma, aqui ele está fora de escala, né? A gente não colocou ele dentro de um papel milimetrado, mas as ondas estão aí, P, Q, R, S e T. Eu omiti a onda U porque ela não entra na parte de segmentos e intervalos. Bom, se nós formos olhar o segmento PR, ele está exatamente aqui. A onda P significa a despolarização dos átrios. Quando eles despolarizam, eles vão mandar uma corrente elétrica lá para o nó do átrio ventricular. E do nó do átrio ventricular, essa corrente ela precisa passar até o feixe de His para que comece aqui a despolarização dos ventrículos. Então, aqui nós estamos tendo uma passagem de corrente para o feixe de His para ocorrer a despolarização das fibras musculares dos ventrículos. Beleza, pessoal? E aí ele tem uma importância, a gente vai ver depois especificamente na interpretação do eletrocardiograma, por que ele é tão importante e efetivamente quais alterações que podem acontecer nesse segmento PR que vão promover alguma resposta patológica. Falando agora do segmento ST, o segmento ST então é o segmento na qual conecta o complexo QRS à onda T. Corresponde ao instante na qual os ventrículos estão totalmente despolarizados, ou seja, ocorreu a contração ventricular, né, da musculatura ali do ventrículo, e ele está completamente despolarizado. Ele precisa repolarizar posteriormente. E a gente identifica o segmento ST a partir depois da onda S. Então ele termina a onda S e antes de começar a onda T, o segmento ST ele termina. Tá vendo aqui que ele também é isoelétrico, ou seja, você não tem nenhuma diferença de cargas aqui captada pelos eletrodos aí que estão no organismo. Tá, ok? Bom, deixa eu só voltar um pouquinho falando aqui do segmento PR. No slide anterior é o seguinte, ele termina aqui, poderia ser segmento PQ. Só que em alguns pontos do eletrocardiograma, a onda Q ela não aparece, vai direto para a onda R. Então, via de regra, eles resumem aqui como PR, tá? Não levando em consideração a onda Q. Mas ele termina aqui, se tem a onda Q, ele termina antes da onda Q, o segmento PR. Beleza, pessoal? Bom, agora falando dos intervalos. Os intervalos correspondem à mensuração do tempo de uma onda até outra. Então aqui a gente já não tem mais uma resposta isoelétrica. Nós vamos ter uma corrente, com o intuito de avaliar diferentes momentos do coração. E aí, por isso que a gente tem muito mais intervalos do que segmentos. Então vamos entender o que são esses intervalos, começando pelo intervalo PR. Então corresponde do início da onda P até o início do complexo QRS. Mensura a velocidade do impulso elétrico dos átrios até os ventrículos. E se nós formos ver aqui no eletrocardiograma, o intervalo PR corresponde aqui do P até o começo aqui do complexo QRS. Ele para aqui no Q, mas como eu falei para vocês, em algumas medidas de eletrocardiograma, a gente não observa a onda Q, observa só a onda R, então a gente fica da P até o R. Nota que aqui a gente teve a despolarização atrial até iniciar aqui a despolarização ventricular. O que está acontecendo? Nesse aspecto, a gente consegue ter uma mensuração de tempo e se tiver alterações de tempo, se encurtar ou aumentar o tempo do intervalo PR, isso pode determinar alguma doença, alguma patologia atrial. Então, normalmente isso tem um período de duração e tem um perfil de observação aqui
no eletrocardiograma. Esse é o perfil normal. Tem a onda P e ele termina aqui na fração do complexo QRS. Tá bom? Muito bem. Falando agora do complexo QRS em si, corresponde ao impulso elétrico gerado no momento em que os ventrículos despolarizam, ou seja, eles vão iniciar essa despolarização e aí nós vamos observar justamente isso daqui. Este é o exato instante em que os ventrículos despolarizam, né? Eu expliquei para vocês na aula anterior que daqui para cima, né, nós temos o polo positivo e daqui para baixo o polo negativo. Não significa que nós vamos ter cargas negativas e cargas positivas, não. Isso significa a orientação do impulso elétrico que foi gerado pela despolarização ventricular. Quando nós olharmos as derivações do eletrocardiograma e as posições dos vetores, nós vamos ver que isso aqui faz muito sentido. Isso aqui é uma orientação do vetor, beleza? E a orientação do vetor, quando a gente analisa principalmente a derivação D2, é essa orientação vetorial que a gente observa quando os ventrículos despolarizam. Beleza, pessoal? Falando agora do intervalo QT, corresponde ao início do complexo QRS até o fim da onda T. Mensura o tempo em que os ventrículos levam para despolarizar e repolarizar. Então, olha só. Se a gente for observar o intervalo QT, ele corresponde a toda esta área aqui. Então, ele precisa ter essa despolarização. Tá? Vai passar um tempo aqui, que a gente chama do segmento ST, que ele vai estar isoelétrico, que ele vai estar totalmente despolarizado, ok? E aí, ele precisa retornar, que é a sua repolarização aqui na onda T. Isso também tem um tempo de duração e uma forma de ser avaliada no eletrocardiograma. Quaisquer alterações que nós observamos no intervalo QT podem representar problemas ventriculares, tá? Seja de aumento de tempo, seja de diminuição de tempo. Beleza, pessoal? E para encerrar a parte do intervalo, falando do intervalo RR, corresponde de uma onda R até outra onda R do complexo QRS. Essa mensuração é utilizada para aferir os batimentos cardíacos por minuto. Então, se a gente for ver aqui no eletrocardiograma, a gente tem aqui o nosso eletrocardiograma, não está demonstrado, mas vamos supor que mais à frente a gente tem outra onda R, idêntica a essa. Vê que a gente tem um intervalo completo aqui do eletrocardiograma. É como se pudesse mensurar um batimento cardíaco. Então a gente tem a onda R, S, T, aí depois a gente vai observar a onda P novamente e a onda Q para no R. Se isso, o coração, ele faz com uma certa frequência, a partir do eletrocardiograma a gente consegue determinar quantas vezes o coração vai bater por minuto. Isso é uma análise de gráfico que dá para fazer tranquilamente. E o coração normal, ele bate de 60 a 100 batimentos por minuto. Se isso encurtar, ou seja, a distância entre o intervalo R e R for menor, significa que o coração está batendo mais vezes, porque ele leva menos tempo para chegar até outra onda R. Agora, se a distância de duas ondas R's forem maiores, uma em continuidade a outra, significa que o coração está levando mais tempo para bater. Então a gente tem aí uma alteração de diminuição da frequência cardíaca. Então isso também dá para mensurar aí pelo eletrocardiograma. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês um GIF animado do coração despolarizando tanto os átrios como os ventrículos e a gente observando isso no eletrocardiograma. Então eu vou mostrar aqui para vocês o eletrocardiograma aqui neste GIF animado. Vamos entender o que esse GIF significa aqui. Bom, primeiro de tudo nós vamos ter aqui, vocês vão observar já já, a ação do nodo sinoatrial, mandando a despolarização aqui por todos os átrios, chegando até o nodo atrioventricular, despolarizando os ventrículos, ok? E depois ele repolarizando. Tudo isso está acontecendo aqui e você consegue observar aqui nesse eletrocardiograma. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui. Os átrios então vão despolarizar. Quando eles despolarizam, observa aqui a onda P. Chega aqui no nodo atrioventricular. Quando ele chega e esparça aqui toda a despolarização dos ventrículos, a gente observa a onda QRS. E quando ele repolariza novamente, a gente observa aqui a onda P. Beleza, turbinha? Bem tranquila aí para vocês entenderem como vai estar ocorrendo o eletrocardiograma. E é isso que a gente vai estar observando no coração com base na análise da corrente elétrica gerada na superfície do corpo emitida
pelo coração, ok? Bom, essa aula foi isso, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem nunca de dar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube nos enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se você quiser participar, se inscreve no nosso canal do YouTube e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também podem, e participa lá da página e do canal do YouTube do professor Rogério Gozzi. Todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.